Queridos, graça e paz, nossas crianças até os 8 anos podem seguir para a continuidade de seu encontro com a palavra. A Letícia está ali no nosso hall de entrada, com a máscara branca. Então, nossas crianças de até 8 anos, os pais, se não conhecem o nosso Conexão Kids, Ministério Infantil, podem visitar, entreguem seus filhos aqui, caso eles estejam tímidos ali para a Letícia, em nosso hall de entrada. As nossas crianças serão muito bem pastoreadas nessa noite. Letícia é um doce de menina, menina crente, com muita habilidade para pastorear nossas crianças. Refletiremos hoje sobre a jornada de Isaac e Rebeca. É uma história que começa muito bonita, assim como a história de muitas famílias, mas que, lamentavelmente, também a semelhança da história de muitas famílias, tem um final trágico. Falaremos então sobre a vida desse casal de patriarcas, uma família que começa no céu, mas que lamentavelmente tem um fim trágico. E eu convido você a abrir Gênesis capítulo 24, versículo 7 comigo. Nesse texto, Abraão já havia enterrado sua esposa, Sara, e preocupado com seu filho Isaac, que morava com ele já quase com 40 anos de idade, e não querendo que Isaac se casasse com uma mulher ímpia, que morava na região que Abraão estava, Abraão chama seu servo Eliezer e diz: eu quero que você jure, que você não dará o meu filho Isaac em casamento com mulheres ímpias. Olha a seriedade disso, o quanto é sério essa questão do jugo desigual. Abraão clamou a seu servo Eliezer, para que ele colocasse suas mãos debaixo da coxa de Abraão. Era um costume daquela época. A pessoa estava dando sua palavra, e ao dar sua palavra, se empenharia com todas as forças, colocar a mão debaixo da coxa, de que você não dará o meu filho a mulheres ímpias. Vá até os meus parentes, e encontre ali uma mulher para o meu filho, que seja da nossa parentela. E Eliezer perguntou: mas e se ela não quiser? Se eu não encontrar essa mulher? E se ao encontrar uma mulher da sua parentela, ela não quiser me acompanhar? E aí nós temos o versículo 7 de Gênesis 24, quando Abraão disse: o Senhor, o Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou dizendo: a sua descendência darei esta terra. Esse Deus, diz Abraão, enviará o seu anjo adiante de você, para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. Abraão disse: o Deus do céu dará uma esposa a meu filho. Ele guiará você, Eliezer, em toda a jornada. É por isso que o casamento de Isaac e Rebeca é um casamento que começa segundo a vontade do céu. E aí a gente vai caminhar agora para a jornada de Isaac e Rebeca. Pode passar o slide, por favor? A gente caminhará nesses 8 pontos breves na jornada de Isaac e Rebeca. O primeiro é que nós temos um pai preocupado, que é Abraão. Abraão já está velho, havia enterrado sua esposa. Isaac estava sofrendo demais pela perda da sua mãe. Era um menino afetuoso, emotivo, menino doce, que havia ficado próximo à casa de seus pais até a idade adulta. A perda da mãe foi avassaladora para o coração de Isaac. E Abraão, preocupado em arrumar uma esposa para que consolasse seu filho pela perda da mãe, ele conversa com seu servo Eliezer e vai à procura de uma esposa para Isaac. Que papel importantíssimo que Abraão exerce aqui na vida de seu filho. O texto não fala sobre paternidade. Esta não é a ênfase desta história. No entanto, a gente aprende um princípio muito importante: a influência dos pais na vida dos filhos, com quem os filhos devem se relacionar, quais critérios utilizar para se envolver em namoro com alguém, com quem se casar. Abraão entende muito bem que casamento é coisa séria, e os pais precisam orientar os seus filhos quando namorar, com quem namorar, a quem os filhos estão dando o seu coração, se é uma pessoa de fé, se não é,
como é a índole dessa pessoa, quem é a família dessa pessoa, qual é a criação que essa pessoa teve. Um grande legado que os pais deixam aos seus filhos é instruí-los sobre com quem se casarão, porque nós sabemos que casamento é coisa séria. Quem está aqui casado sabe que se casar com um jugo desigual, lá na frente se torna um grande inferno. Nós aqui sabemos que num primeiro momento tudo é bonitinho, tudo é encantador, mas quando nós dividimos a cama, os sonhos, os projetos, a vida, com alguém que não comunga dos mesmos valores, acima de tudo espirituais, lá na frente tudo se tornará muito penoso, muito difícil. Então, pais, se envolvam na vida de seus filhos, se orientem seus filhos com quem eles namorarão, quando estarão prontos para se relacionar. Nossa cultura estimula o relacionamento, e especialmente o relacionamento sexual, cada vez mais precoce, mas a Bíblia é clara em dizer: não desperte o amor antes que este o queira. É importante que os nossos filhos adquiram maturidade, é importante que a gente blinde os nossos filhos, monte guarda ao redor dos nossos filhos, enquanto eles estão passando por aquele período tão delicado da vida, onde eles são impetuosos, onde eles são precipitados, onde eles não estão com a formação moral e espiritual ainda consolidadas. Então proteja seus filhos, se envolva com seus filhos, não fique indiferente aos relacionamentos de seus filhos, porque isso pode trazer a eles grande dor no futuro, ou dependendo, uma grande felicidade. E a gente aprende sobre esse grande legado que Abraão deixa ao seu filho Isaque e a nós que somos pais. Um segundo ponto que a gente percebe na história de Isaque e Rebeca é um casamento que foi orquestrado por Deus. Abraão tinha convicção. Ele disse: Deus providenciará. Que homem de fé! Deus providenciará uma mulher para o meu filho. Mas Deus me disse que me abençoaria, que me sustentaria. Deus derramou promessas sobre a vida de Abraão, e Abraão tinha certeza que dentro desse escopo de promessas feito por Deus, estava também a promessa de abençoar seu filho. Porque Deus não nos deu filhos para forrar inferno. Deus não nos deu filhos para a tragédia. Deus nos deu filhos para que nós lutemos por eles, os orientemos e que se tornem filhos da promessa. Abraão, então, crendo nisso, orienta seu servo para encontrar uma esposa à altura para Isaque. Ele cria que Deus enviaria. Abraão chega a dizer: Eliezer, Deus enviará o anjo dele. Não sabemos quem é esse anjo. Deus enviará o anjo dele com você para te proteger. Agora, se a menina não quiser vir, se a menina não for encontrada, você está livre desse compromisso comigo. Mas Abraão confiava que Deus providenciaria uma esposa para seu filho Isaque. E literalmente Deus providenciou. Foi um casamento feito no céu. E aí nós vemos no ponto 3, um marido que ama a sua mulher. Quando Eliezer está chegando próximo à região da família de Abraão, com os camelos, com muitos presentes, ele ora: Deus, eu não conheço ninguém nessa região. Ele faz um pedido: eu estou com os meus camelos, a mulher que aparecer e me oferecer água, e der água aos meus camelos, essa será a esposa. Olha que coisa bonita. Um pedido é feito, uma resposta é reivindicada, e Deus atende a oração. Quando Eliezer chega até um poço d'água, onde as mulheres, os pastores e as pastoras tiravam água, apareceu uma menina bonita. E foi sorrindo para o lado de Eliezer. Viu que ele era um viajante cansado da viagem, e já ofereceu para dar água a ele, e tirar água do poço, para dar de beber aos rebanhos de Eliezer. Ele perguntou: quem é você? Quem são seus pais? E quando ela falou quem era, Eliezer se ajoelhou e louvou ao Deus dos céus,
que de fato enviou o seu anjo para providenciar um casamento do céu. Aquela menina era sobrinha de Abraão, era parenta de Abraão, era da família de Abraão. Ela é hospitaleira, convida Eliezer para sua casa. Lá ele explica aos pais dela, ao irmão dela Labão, toda a oração, todo o pedido de Abraão. E a história termina com Eliezer trazendo Rebeca para se casar com Isaac. E o texto é muito bonito. Diz que Isaac estava orando, quando de longe ele avista os camelos. E ela estava sem a túnica, muito comum na cultura naquela época. E ela olha e vê o rapaz e diz: quem é aquele? E Eliezer diz: aquele é Isaac, o homem com quem você vai se casar. Ela então coloca a túnica. Isaac pega a Rebeca, leva até a tenda de sua mãe. Não se surpreenda, os casamentos eram feitos assim. E ali ele se casa com Rebeca. E o texto diz que ele ama Rebeca profundamente. O amor de um marido. E sabe uma coisa muito bonita que a gente vê na história de Isaac com Rebeca? Ele não tinha vergonha de expor o seu amor. Ele era frequentemente pego acariciando sua esposa. Teve um episódio um pouco triste, que quando ele vai para a região dos filisteus, num período de fome, lá em Gênesis capítulo 25, Isaac mente que Rebeca não era sua esposa, mas sua irmã. Eles habitam naquela região e de repente o rei Abimeleque está olhando pela janela e vê Isaac acariciando Rebeca. Mesmo depois de 30 anos de casado, ele está acariciando, sendo carinhoso com sua esposa. Que atitude bonita que os homens aprendem com Isaac. Não é igual certo casal que precisou ir a um terapeuta, né? E a mulher triste disse: ele não fala mais que me ama. Nós estamos casados há 20 anos e ele não diz que me ama. E ele retrucou e disse: como assim? Eu disse no dia do nosso casamento que eu te amo e está valendo até hoje. Não preciso repetir todo dia. Mas não é isso que Isaac nos ensina. Isaac nos ensina a importância de ser carinhoso, de ser afetuoso, de parar para ouvir, de olhar nos olhos e querer saber como está, de saber como foi o dia, de passar por uma floricultura, sem previsão. Para o carro, compra um botão, compra um buquê se a condição financeira estiver boa. Pegue ela de surpresa, não precisa lembrar de aniversário de casamento, do aniversário dela. No meio do nada, no meio do dia, sem previsibilidade, mande uma mensagem de áudio, ligue para ela. Isaac nos ensina isso, esse amor, esse cuidado do marido com a esposa. O ponto 4 nos mostra aí agora um elemento de tensão. Esse casal que foi organizado no céu enfrenta um problema. Se você abrir comigo aí, Gênesis capítulo 25. Você vai perceber nos versos 19 a 21. Gênesis capítulo 25, dos versos 19 a 21, que Rebeca fica grávida. E ela fica grávida depois de 20 anos de esterilidade. E foram 20 anos com Isaac orando por sua esposa. Esse casal, cuja história foi organizada no céu, passa agora por um dilema. O dilema de não terem filhos. O dilema da esterilidade da mulher. E a gente percebe o afeto, a gentileza, o amor desse marido, através da perseverança em oração. Ele não a esmaga, ele não a diminui, ele não faz como seu pai Abraão fez, ele não se deita com a funcionária dela, ele não procura a cama de outra para suscitar filhos de outra mulher. Ele faz o que um homem de Deus deve fazer.
quando está diante de um problema em sua casa, ele intercede frequentemente por sua esposa. Há uma tradução bíblica que diz que Isaac orou insistentemente por Rebeca. Não foi um dia, nem uma semana, nem um mês, e muito menos um ano. Foram 20 anos de perseverante oração. E Rebeca ficou grávida de gêmeos. E aí o texto nos mostra aí o ponto 5, que esse casal tem uma comunicação deficiente. A gravidez de Rebeca está dolorosa. O texto nos diz que os 2 filhos, Esaú e Jacó, estão em guerra no ventre dela. E Rebeca, mãe de primeira viagem, uma mulher já caminhando para ser idosa, sem experiência, pergunta a Deus: Deus, o que está acontecendo? E Deus diz: existem 2 nações diante de você. O mais novo será senhor do mais velho. O mais velho servirá ao mais novo. Isso é uma revelação muito importante. Porque naquela época, naquela cultura, o mais velho, o primogênito, seria senhor sobre a família. E a gente nota que houve uma comunicação muito deficiente aqui, porque Deus conversou com Rebeca, mas a gente não tem nenhum sinal do texto que diz que Rebeca informou isso claramente a seu marido Isaque. E lá na frente isso se tornou um problema. Há uma comunicação deficiente. E o grande problema em todas as famílias pode ser sintetizado em comunicação deficiente. A gente pode amadurecer em todas as áreas da vida, mas se a gente não aprender a conversar na hora certa, conversar no tom correto, conversar sendo claro na comunicação, se a gente não aprender a olhar nos olhos e a ouvir enquanto o outro fala, tentando nos colocar no lugar do outro, a fim de compreender sua visão de mundo, se a gente não aprender a arte da simpatia, ser simpático ao outro, será muito difícil a gente construir não só um casamento, mas uma família. Rebeca ouve de Deus uma informação muito importante, e a gente percebe que isso ou é sonegado ao marido, ou é fornecido de maneira imprecisa ao seu esposo. Famílias que não desenvolvem uma comunicação adequada vão enfrentar severas dificuldades. E aí vamos para o ponto 6. Por não ter uma comunicação adequada, a gente percebe uma família que desenvolve favoritismo. Em Gênesis capítulo 25, o texto vai nos dizer que os meninos nasceram. E se você observar Gênesis 25, Gênesis capítulo 25, deixa eu achar o texto certinho. Olha o versículo 28 de Gênesis 25. Gênesis 25, verso 28. Isaque amava Esaú. Olha como termina o texto. Rebeca, porém, amava Jacó. Nós temos uma família de favoritos. E a gente nota que aqui esse casamento começa a degringolar. Os primeiros 20 anos são extraordinários. É um casamento feito no céu. Rebeca é uma menina de oração para Isaque. 20 anos de amor, de carícia, de toque, de afeto, de beijo, de sexualidade vibrante. A ponto de outros flagrar. O texto diz que Abimeleque viu Isaque fazendo carícias em Rebeca. 20 anos bonitos. E aí nasceu os meninos. Quando os meninos nasceram, algo mudou. O coração desses pais se dividiu. Eles se desconectaram um do outro. Eles priorizaram os filhos no lugar de se priorizarem como casal. A mãe começou a valorizar uma criança, o pai começou a valorizar outro, porque cada um dos filhos possuíam qualidades que agradavam um dos pais. O resultado é, os pais se distanciaram um do outro e os pais dividiram seus filhos. Onde há predileção, há a divisão dos filhos e a destruição da família. Esse casal se perdeu e esse casal dividiu os seus próprios filhos. E é importante a gente abrir um parênteses aqui. Os nossos filhos possuem peculiaridades.
As diferenças que os filhos têm uns com os outros são manifestações da beleza da graça de Deus. E a gente precisa aprender a celebrar as diferenças dos nossos filhos como o que de fato são, revelações dessa graça de Deus que é tão multiforme, que é tão variada. E o texto vai seguir nos dizendo, no ponto 7, que a crise se agrava nesse casamento. Há uma esposa vulnerável. O texto do capítulo 26 de Gênesis nos diz que acontece uma grande fome, a semelhança da fome que aconteceu nos dias de Abraão. E lá no capítulo 26, se você observar o versículo 2, diferentemente do que aconteceu com Abraão, Deus aparece a Isaque. E o versículo 2 nos diz que o Senhor apareceu a Isaque e Deus deu uma ordem clara: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar, habite nela, serei com você e o abençoarei. Abraão desceu para o Egito. Deus agora aparece a Isaque e diz: não vá para o Egito, fique onde você está. Eu te abençoarei, eu te protegerei. Só que Isaque parece que não confiou integralmente na promessa e na palavra de Deus. Ele ficou com medo dos costumes dos homens daquela região, porque Rebeca, embora idosa, ainda era muito bonita. E ele disse, à semelhança de seu pai Abraão: ela não é minha esposa, ela é minha irmã. E ele colocou sua esposa vulnerável. E parece que isso gerou uma ferida ainda maior nesse casamento, a ponto de no capítulo seguinte, nós percebermos Rebeca agora, não mais como parceira, mas como opositora do seu marido. Quando nós não protegemos nossas esposas, quando nós não as respeitamos, quando nós não as valorizamos, nós podemos gerar no coração delas uma amargura tal, que essa amargura pode crescer a ponto de torná-las odiosas com relação a gente. O amor é algo que é construído, e amor é proteção, amor é cuidado, amor é dedicação, amor é entrega, amor é sacrifício. E o que Rebeca vê é um homem que, diante de um obstáculo, mesmo tendo recebido a palavra de Deus de que a protegeria, esse homem a expôs. A mãe de Isaque foi levada para o harém de Faraó. É muito possível que a mãe dele tivesse tido relacionamento íntimo com Faraó. Imagine só o que passou na cabeça dessa mulher. Meu marido não me protege, meu marido não se importa, meu marido me expõe, meu marido não me valoriza. Eu não posso confiar nesse homem, ele não me dá segurança. Esse homem não é digno de confiança. E como a comunicação dele já estava toda degringolada, afetada, isso se torna um grande obstáculo. E a gente não vê a narrativa no texto bíblico de que esse assunto foi tratado. E aí termina no ponto 8, lamentavelmente, uma família que começou no céu, terminando de um modo trágico. Os filhos cresceram, Isaque não conversava mais com sua esposa, tem que tomar uma decisão muito séria, que é abençoar o primogênito. Rebeca está ouvindo escondido, atrás da porta, é isso mesmo. Ela agora conspira contra o marido, mas o marido precisa tomar uma decisão séria e não compartilha mais com a esposa. Há muitos casamentos assim. A mulher não sabe se o marido tem dívidas, se ele faltar hoje, se ele tem recursos, onde estão os recursos dele, a quem ela tem que procurar, como é que a família vai viver depois da ausência dele, da partilha dele. Ele vive sozinho, ela não sabe dos negócios, ela não sabe o que ele tem, o que ele deve. E por esse marido não inspirar mais confiabilidade, a mulher agora escuta atrás da porta. E ela agora trama contra o marido. Não é mais um casal interdependente, é um casal contra o outro.
E você imagina o que acontece com uma casa dividida? Ela não permanece em pé. Certa vez os líderes religiosos olharam para um milagre de Jesus e disseram que Jesus estava realizando aquele milagre pelo poder do diabo. E Jesus disse: não, os demônios não se expulsam, porque nenhuma casa está dividida. Se uma casa estiver dividida, olha o que Jesus diz, ela vai ser destruída. Se a tua casa for dividida, ela será destruída. Rebeca está ouvindo atrás da porta, chama o outro filho, a quem ela tinha predileção, e trama contra seu marido. Ela fortalece agora a índole de Jacó, como enganador, caloteiro, usurpador. E Jacó, o filho mais novo, herda a bênção de seu pai. As consequências são terríveis. Esaú chega da caça e diz: meu pai me abençoe. Mas Isaque não tinha mais bênção para Esaú. Esaú passa a odiar seu irmão Jacó, trama assassinar seu irmão Jacó. Jacó é obrigado a fugir. Rebeca, a esposa que tramou tudo aquilo, nunca mais reencontra o seu filho querido. Ela morre. Esaú passa a odiar os pais a ponto de se casar com uma das mulheres mais ímpias da região, só pelo prazer de amargar a vida de seus pais. E a narrativa da vida de Rebeca termina com a seguinte frase: Rebeca dizendo: a minha vida se tornou triste. A minha vida se tornou triste. É assim que termina a história do casamento de Isaque com Rebeca, com a autodescrição de Rebeca: minha vida está triste. E aí, o que a gente aprende com esse casal? Pode passar o slide, por favor. Algumas lições de Rebeca às mulheres. A primeira delas é que o caráter é importante. Quando Eliezer chegou até o poço, ele encontrou um adolescente, uma jovem que estava à espera do seu futuro marido. E a gente percebe alguns traços belíssimos na Rebeca ainda jovem. Nós vemos uma menina que trabalhava com sua família, nós vemos uma menina honesta, nós vemos uma menina proativa. Ela observava as demandas ao seu redor, e quando percebia que podia ajudar de alguma maneira, ela se voluntariava, ela era disposta e se tornava disponível. A gente percebe em Rebeca uma menina hospitaleira e uma menina sensível à voz de Deus. Quando o Damasceno Eliezer, funcionário de Abraão, conta a história, e o pai e o irmão dela diz: a decisão é tua. Ela diz: eu irei sim com ele. Eu seguirei esse homem para me casar com Isaque, alguém que ela nem conhecia, porque ela tinha discernimento espiritual. Deus estava falando. Que princípios belos para as nossas adolescentes, nossas jovens. Disposição, proatividade, ajudar a família nas necessidades, hospitaleira, doce. Eu acho que quando Rebeca passava, ela deixava um rastro de poeira, porque era uma menina dinâmica, proativa. E há esposas que hoje precisam olhar para essas características de Rebeca e se perguntarem se estão sendo parceiras, ajudadoras de seus maridos, se estão aliviando a carga de seus ombros. Há muitos homens cansados, porque se sentem casados com adolescentes e não com mulheres de Deus. Cada mulher tem um propósito. Em primeiro lugar, ser uma mulher de Deus. Depois, segundo propósito, ser uma parceira leal.
uma auxiliadora, uma ajudadora de seu marido, e por fim, ser uma mãe que ajuda o marido a instruir os filhos no caminho do Senhor. Esta é sua identidade, e que identidade gloriosa! Mas há muitas mulheres que se perderam na jornada, tratam seus maridos com desrespeito, como se fosse seu adversário, seu opositor. Deixou de conversar, deixou de ser afetuosa, deixou de ser carinhosa, deixou de ser cordial, deixou de trabalhar em equipe para trabalhar contra. E se isso aconteceu, é importante você, primeiro, clamar graça, misericórdia e perdão ao nosso Senhor. Segundo, se inspirar um pouco nos tempos áureos de Rebeca, parceira, hospitaleira, ajudadora de seus pais, disponível para ouvir a voz de Deus, uma obediência rápida quando Deus falava. Que marcas bonitas na vida, belas na vida de uma mulher, né? Uma segunda lição que a gente aprende com Rebeca é o cuidado para não centralizar o amor em apenas um filho. Quem tem muitos filhos aqui sabe, 2 filhos, 3 filhos, sabe? São completamente distintos um do outro. Nadine, que é um coelho, né? Hamster, mais a Elisângela, muitos filhos, né? São completamente distintos um do outro. Há uns que são mais doces, cordiais, sensíveis. Se você fala um pouco mais duro, já chora. Outros, você dá um couro, ele te enfrenta, olha nos teus olhos. E a gente pode ter uma tendência a se apegar àqueles que são mais fáceis. Mas cuidado com a predileção. Cuidado com o amor dividido. O casal, em primeiro lugar, deve ter como prioridade se amar. Algumas mulheres se chocam com isso, mas a pessoa mais importante em tua vida, debaixo do teu relacionamento com Deus, é o teu marido, não pode ser teu filho. Porque teu filho não te pertence, pertence ao Senhor. Eles são como flecha na mão do guerreiro, eles vão voar. Daqui uns dias teu ninho vai ficar vazio. E quando você olhar para o lado, quem estiver diante de você não pode ser um desconhecido, tem que ser seu companheiro, seu marido, sua esposa. Foquem-se um no outro, privilegiem um ao outro, curtam um ao outro. E filhos distintos, muito diferentes, celebrem as diferenças como manifestações belas e ricas da graça de Deus. E se você está tendo dificuldade para amar um filho em especial, eu te sugiro ter um caderno de oração, colocar as virtudes e os desafios de cada um dos seus filhos e começar a orar por eles. Se você, mulher, nota que teu marido tem predileção por um dos filhos, primeiro leve isso ao Senhor em oração. Ore por teu marido. Ore por teu marido. Depois espere o momento certo e converse com teu marido. E depois ore para que Deus aplique essas verdades no coração do teu marido. O terceiro ponto aí, a terceira lição de Rebeca às mulheres é: creia na palavra de Deus e em suas promessas. Deus chegou para Rebeca, Deus falou com essa mulher. Tem 2 nações em teu ventre. O mais novo será senhor do mais velho. Deus falou. Se Deus falou, quem vai resolver? É Deus. Só que Deus fala, Deus traz suas promessas em sua palavra, e a coisa não acontece no tempo que a gente quer, a gente pensa que Deus precisa da nossa ajuda. E quando a gente quer ajudar Deus, aí os problemas começam. Foi assim com a mãe de Isaac, com Sara. Deus está demorando trazer a minha gravidez. Chamou a sua funcionária. Nasceu Ismael. De Ismael nasceram os árabes, que até hoje estão em guerra com os judeus. De onde descendem, que são descendentes de Isaac. Rebeca sabia que Deus fez a promessa. E que Deus faria a sua promessa se cumprir. Então, quando ela ouviu
Isaac chamar Esaú, ela devia ter conversado com seu marido. Deus me falou. Ou ela devia ter conversado com Deus. Deus, ó, o Senhor deu a palavra, o Senhor cumprirá. Mas olha o que Rebeca criou. Quando não creu na palavra e na promessa de Deus, ela traiu mais ainda seu marido. Ela colocou um filho odiando o outro. O filho a quem ela amava e a quem ela quis privilegiar foi obrigado a fugir para não ser morto pelo irmão. Ela nunca mais reencontrou o filho do seu coração. E ela ainda morreu desgostosa com a vida por ver seu filho mais velho se casar com mulheres a quem ela odiava. Tudo porque agiu precipitado e não creu na palavra de Deus. Então, mulheres, creia na palavra de Deus. Quando Deus fala, Deus é fiel para cumprir. Isaac orou por 20 anos e ela engravidou. Pode demorar, mas Deus é fiel para cumprir. Eu me lembro da história de Agostinho. Agostinho de Hipona foi um dos maiores teólogos depois do apóstolo Paulo que já passou pela igreja. Teólogo do século IV. Ele sistematizou boa parte das doutrinas que nós temos hoje. Só que Agostinho teve uma juventude de muita farra, de muita bagunça. Ele participou de uma seita chamada maniqueísmo, com muita heresia. E a mãe dele era uma crente fervorosa de oração. E ela orou por Agostinho. E na idade adulta, bem avançado, Agostinho se converteu. E um dia, Mônica, a mãe de Agostinho, conversando com um bispo da igreja, Ambrósio, disse: Ambrósio, eu orei 35 anos pelo meu filho. Ao que Ambrósio respondeu a Mônica: dificilmente um filho de tantas orações se perderia. Dificilmente um filho de tantas orações se perderia. Creia na palavra de Deus e em suas promessas. E por fim, reveja frequentemente seu papel. Risca esse advérbio aí, frequentemente, e coloque todos os dias, a todo momento. Reveja a todo momento o seu papel. Deus te colocou em sua família para amar, para ser parceira de seu marido, para ser leal, para ser humilde e para desenvolver uma boa e respeitosa comunicação dentro do seu lar. Vocês, mulheres, têm um grande privilégio, irmãos. Os homens aqui, se não todos, pelo menos a grande maioria, vão concordar comigo. As mulheres, elas têm de Deus a habilidade de construir o termômetro da nossa família. Quando o homem chega em casa e a mulher está histérica, nervosa, rabugenta, e aquela coisa toda, descontrolada, parece que é um inferno. Mas o homem pode chegar cansado, exausto, enfrentou inúmeras dificuldades, mas se quando ele chega, ele tem alguém que construiu um ambiente de paz, para onde todos desejam voltar. Essa família floresce belamente. Então, diariamente, em todo o tempo, reveja o seu papel. Rebeca começou tão bem, proativa, sensível à voz de Deus, ajudando sua família. Os primeiros 20 anos de casamento. Você imagina um marido poder falar: 20 anos de casado foi uma maravilha. Os últimos 30 foram um inferno. Que coisa ruim. Essa era a perspectiva de Isaac e de Rebeca. 20 anos depois,
Só problemas. Comunicação, amargura, ódio, um contra o outro. E um fim trágico. Passa o slide, por favor. As lições agora de Isaac aos homens. A primeira lição que eu observo em Isaac é que a gentileza é a força sob controle. Isaac era um menino doce, gentil, que permaneceu com seus pais ali, amando-os, até a idade adulta. Quando Rebeca chega para se encontrar com Isaac, ele estava orando. Quando Rebeca descobre que é estéril, Isaac não pisa. Ele ora por essa mulher por 20 anos. Ele era humilde, ele era doce, ele era respeitador, ele era parceiro, ele era amoroso. Só que toda qualidade pode esconder também um defeito. Parece que a humildade de Isaac escondia uma certa tendência à passividade, a deixar de liderar, a covardia, a assumir as rédeas. Isso é tão verdade que quando eles vão para a região dos filisteus, com medo do que poderiam fazer a ele, ele mente dizendo que não era sua esposa, mas sua irmã. Então, há muitas virtudes em ser humilde, em ser doce, em ser gentil, em ser pacato. Só que você precisa ter cuidado para que sua gentileza, sua doçura, sua ternura, também não esconda um outro lado de passividade, de falta de liderança, de falta de coragem, de falta de empenho, de falta de envolvimento nas demandas do seu lar, a ponto de você não conseguir hoje, por sua passividade e tamanha gentileza, imprimir no coração de sua mulher segurança. Há mulheres que olham para o seu marido e dizem: é gentil, é um doce, eu faço o que eu quero com ele, faço o que eu quero. Só que eu não tenho um cara em quem confiar, aquele cara firme, protetor, ativo, que encara os problemas da família. Há mulheres que sabem que deu um problema com o filho, ela que tem que resolver. Não adianta falar com o homem. Então é muito importante ser gentil. Ser humilde é fundamental, mas cuidado com o lado obscuro das suas virtudes. Toda virtude esconde defeitos. E é importante você avaliar isso. Uma segunda lição de Isaac é: faça uso do poder da oração. Como a gente aprende com Isaac a necessidade de orar por nossas mulheres, de orar com nossas mulheres. Há mulheres que se sentem tão sobrecarregadas, com tanta luta, tanta dificuldade, se sentem culpadas por não conseguirem cumprir com excelência as demandas que estão sob sua responsabilidade. Que a única pessoa que elas terão para lhes oferecer palavras de afirmação, para lhes valorizar, são os seus maridos. E se elas receberem isso ainda, através da oração será mais valioso ainda. Mulheres que passam por tantas lutas, depressão, luto, dificuldades, que são pressionadas, como é importante elas saberem que possuem maridos que são seus escudos em oração, homens com quem elas podem contar, se não para resolver o problema, ao menos para interceder por elas e com elas. Ore por sua esposa, ore com sua esposa. Uma outra lição que a gente aprende de Isaac é que as emoções e o carinho são coisas boas. Não pode ser igual aquele cara. No dia do nosso casamento eu disse que amava. O sentimento está valendo até hoje. Não. Ela quer ouvir isso. Ela quer que você pegue ela e saia com ela. Ela quer que você ligue para ela inesperadamente. Ela quer que você mande uma mensagem para ela. Ela quer que você faça alguma coisa, deixe as crianças com alguém
É por isso que é importante os grupos pequenos, viu, gente? Quem não frequenta grupo pequeno está se dando mal. Você frequenta grupo pequeno na igreja, você faz amizade e tudo, e aí crianças pequenas, outros pais com filho pequeno, e falam, ó, vamos fazer um combinado aqui, eu vou sair de vez em quando, deixo meus meninos contigo, quando você sair, deixa o seu na minha casa. Tem que ser assim. Aí você organiza, deixar seus meninos lá com outro casal, amigo. Um dia, sai com a tua mulher. Tem uma música do Chico Buarque, a música diz que um dia o cara chega de um jeito diferente, como ele sempre chegou. E ele começa a olhar para sua mulher de uma maneira mais quente, como há muito tempo ele não olhava. E ele chama a sua mulher para sair, para o espanto dela. Ela então abre o guarda-roupa e pega um vestido que já estava com cheiro, porque há tanto tempo ela não usava. E ela veste aquele vestido. Eles saem de mãos dadas como há muito tempo não saíam. E a letra da música diz que eles vão para a praça e começam a dançar. E ele diz que foram tantos beijos loucos, tantos gritos roucos, que o dia amanheceu feliz e eles em paz. Isaac era esse cara. Afetuoso, carinhoso, toque, até um certo momento. É ruim perder isso, né? Talvez você tenha lembranças de quando teu marido te abraçava, beijava na tua nuca, dizia o quanto você era especial para ele. E aí vieram os filhos, a rotina louca. Vocês foram se esquecendo um do outro. Talvez você não se ache mais tão bonita como era. Talvez vocês precisam sair de mãos dadas de novo e ir para a pracinha dançar. E deixar os beijos loucos virem à tona novamente. E por fim, a gente aprende que o amor precisa de prioridades. Ame a Deus de todo o teu coração. Mas depois ame loucamente a tua mulher. Ame a Deus de todo o teu coração. Mas depois ame loucamente o teu marido. E só depois ame os filhos. Quando eu ouço de algumas mães, e olha, eu ouço com certa frequência, viu? Eu não sei o que será da minha vida sem os meus filhos. Isso é preocupante. Porque a sua vida será, daqui uns dias, sem os seus filhos. A frase correta é: eu não sei o que será da minha vida sem o meu marido. Eu não sei o que será da minha vida sem a minha esposa. Porque a sua vida, pode ter certeza, num breve tempo, será sim sem os filhos. Então, o amor precisa definir prioridades. Valorize o teu cônjuge. Ore por teus filhos, celebre teus filhos. Mas não entronize teus filhos. Rebeca fez isso, Isaac fez isso. E toda a família destruiu. Começou no céu, mas terminou mal. A vida é cheia de desafios. É igual montanha-russa. A gente passa por muitos vales. E é a maneira como, apegados à palavra de Deus, às suas promessas e aos seus princípios, como nós passamos pelos vales, que determinará como nós chegaremos no amanhã, se felizes ou amargurados. Eu espero de coração que cada um de vocês aqui, cada um que está aqui, representa uma família. E eu oro para que a palavra de Deus finque raízes em seu coração, germine, cresça e produza frutos em sua vida. Eu oro para que no nome de Jesus,
Você peça perdão se você ofendeu o teu marido, ofendeu tua esposa. Que vocês aprendam a se olhar nos olhos, a ouvir o que o outro tem a dizer, a não trazer no ímpeto os seus preconceitos, a tentar se colocar na perspectiva do outro. Eu oro para que no nome de Jesus você se coloque diante de Deus com o joelho no chão, clamando para que Ele destrua o seu orgulho que te impede de reconhecer quando erra, e você erra muito, e dizer: pequei contra Deus e pequei contra você, me perdoe. Me perdoe. Eu espero que no nome de Jesus você, pela graça de Deus, tome a firme decisão de lutar por teu casamento, de endireitar o teu relacionamento com os filhos, de crer na palavra e nas promessas de Deus, e pela graça de Deus, chegar até o fim com algo que começou no céu e termina com a plena bênção de Deus, com muita felicidade para vocês. Amém?